Você já sentiu que está preso em uma relação onde, em vez de ser amado e valorizado, você é sugado até a última gota da sua energia? Imagine que você está regando uma planta que, em vez de florescer, apenas murcha e apodrece. Quanto mais você tenta salvá-la, mais ela absorve a sua vitalidade. Essa é a sensação de estar com um narcisista. No início, tudo parece perfeito: elogios, promessas e a sensação de ter encontrado alguém que finalmente te entende. Mas pouco a pouco, o encanto se transforma em manipulação, críticas veladas e silêncios devastadores. Você começa a duvidar de si mesmo, a se questionar se é você o problema. E antes que perceba, a pessoa que você era já não existe mais. A verdade é que estar com um narcisista não apenas destrói a autoestima. Ele corrói sua mente, envenena suas emoções e rouba a sua paz. Mas hoje vamos expor a realidade crua e sem filtros. Vou te mostrar as 8 consequências devastadoras de estar em um relacionamento com um narcisista. Se você já se sentiu como se estivesse caminhando sobre cacos de vidro, tentando não provocar mais uma explosão de raiva ou silêncio punitivo, este vídeo é para você. Agora respire fundo e prepare-se para reconhecer os sinais e, mais importante, entender que você merece muito mais do que viver preso a um ciclo de abuso emocional. Consequência número 1. Autoestima destruída. Imagine acordar todos os dias com a sensação de que nada do que você faz é suficiente. No início, o narcisista te enche de elogios, faz você se sentir especial, único. Mas conforme o tempo passa, esses elogios se transformam em críticas veladas, insinuações sutis que começam a corroer a sua autoestima. Frases como: "Você está exagerando, ninguém mais pensa assim", ou "Por que você se preocupa tanto com isso? Não é grande coisa", parecem inofensivas à primeira vista. Mas repetidas vezes, essas palavras atuam como pequenas facas, cortando lentamente sua confiança até que você comece a acreditar que realmente é insuficiente, exagerado ou problemático. Essa técnica tem um nome: gaslighting. O narcisista distorce a realidade, fazendo você duvidar da sua própria percepção. Ele te convence de que suas emoções são exageradas, suas opiniões não têm valor e que sem ele, você estaria perdido. O resultado? Você começa a se esforçar cada vez mais para provar o seu valor. Mas quanto mais você tenta agradá-lo, mais ele eleva a barra, tornando impossível alcançar a aprovação que ele prometeu no início. É um jogo sem fim, onde você corre desesperadamente atrás de uma validação que nunca virá. Mas a verdade é que a sua autoestima não depende da opinião dele. Você não é o que ele diz que você é. Seus sentimentos são válidos, suas percepções são reais. A chave para recuperar sua autoestima começa ao reconhecer esse ciclo destrutivo e parar de buscar a aprovação de alguém que nunca pretendeu realmente te valorizar. E se você já passou por isso, afirme nos comentários a palavra força. Cada vez que você escreve, reafirma seu compromisso em recuperar o seu valor. Você está pronto para parar de correr nessa esteira sem fim? Porque o primeiro passo para recuperar sua identidade é se reconectar com a sua voz interior, aquela que o narcisista tentou calar. Consequência número 2. Ansiedade e depressão. Estar em um relacionamento com um narcisista é como viver em uma montanha-russa emocional que nunca para. No início, ele te eleva às alturas, com elogios e promessas. Mas de repente, sem aviso, te joga no fundo do poço com críticas cruéis, silêncios calculados e desprezo frio. Esse ciclo constante de altos e baixos não apenas desgasta emocionalmente, ele instala um estado de alerta crônico. A ansiedade começa a se infiltrar em cada aspecto da sua vida. Você se pega analisando cada palavra, cada gesto, tentando antecipar a próxima explosão ou o próximo silêncio punitivo. A sensação é a de andar sobre cacos de vidro, sempre esperando o próximo ataque. E a depressão? Ela chega sorrateira, como uma neblina que vai cobrindo sua mente. Aquele brilho nos olhos some. As coisas que antes te faziam sorrir, agora parecem vazias. Você começa a questionar o próprio valor. Será que realmente sou tão difícil de amar?
Será que o problema sou eu? O narcisista planta essas dúvidas intencionalmente. Ele sabe que, quanto mais você se sente emocionalmente exausto e confuso, mais fácil é manter você sob controle. E assim, a depressão se torna uma prisão silenciosa, enquanto a ansiedade age como carcereiro que nunca te deixa em paz. Mas é fundamental entender que essa montanha-russa emocional não é normal. Você não está exagerando. Esse ciclo de tensão e alívio é uma estratégia deliberada para mantê-lo preso. E a única maneira de interromper essa dinâmica é reconhecê-la pelo que ela realmente é, um ciclo de manipulação emocional. A pergunta é: até quando você vai permitir que alguém tenha esse poder sobre você? Porque enquanto o narcisista continuar controlando suas emoções, ele também controlará a sua vida. Consequência número 3. Estresse pós-traumático. Quando pensamos em estresse pós-traumático, geralmente imaginamos situações extremas. Guerras, desastres naturais, acidentes graves. Mas o que muitos não percebem é que um relacionamento com um narcisista também pode deixar cicatrizes profundas e invisíveis na mente. Você pode ter saído da relação, mas os efeitos do abuso continuam ali, impregnados na memória. O estresse pós-traumático não se manifesta apenas em flashbacks ou pesadelos. Ele aparece naquela sensação constante de alerta, como se o perigo ainda estivesse à espreita. Cada mensagem de texto, cada som familiar, cada situação que lembra um narcisista pode desencadear um ataque de pânico. Imagine que seu cérebro é um alarme de incêndio. Durante o relacionamento, o narcisista pressionou o botão repetidamente, fazendo você acreditar que o fogo estava em todos os lugares. Agora, mesmo longe dele, o alarme continua disparando sem razão aparente. Pequenos gatilhos, como um tom de voz semelhante ou uma crítica inesperada, podem levar você de volta ao campo de batalha emocional que você achava ter deixado para trás. Além disso, o TEPT também pode se manifestar em comportamentos evitativos. Você evita lugares, pessoas e situações que possam te lembrar do narcisista. Mas ao fazer isso, você acaba se isolando ainda mais, reforçando a sensação de que o trauma controla a sua vida. A boa notícia? É possível reprogramar esse alarme. A chave está em reconhecer que o perigo já passou e que agora você está no controle. Terapia, práticas de mindfulness e técnicas de grounding são passos essenciais para recuperar o equilíbrio emocional. Porque o que o narcisista quer é que você continue preso ao passado, revivendo o trauma. Mas você não precisa mais viver no modo de sobrevivência. Está na hora de desarmar esse alarme e começar a viver de novo. Consequência número 4. Culpa e vergonha. Você já se pegou pedindo desculpas por coisas que nem foram culpa sua? Sentindo-se culpado por querer um pouco de paz? Bem-vindo ao jogo do narcisista. Ele é um mestre em distorcer a realidade e projetar sua própria culpa em você. O processo começa sutilmente. Ele te faz acreditar que tudo que dá errado é sua responsabilidade. Se você não tivesse falado aquilo, eu não teria perdido o controle. Ou, se você realmente me amasse, faria as coisas do meu jeito. Frases assim são estrategicamente opostas para fazer você questionar sua própria percepção e aos poucos assumir a culpa por tudo. Com o tempo, essa manipulação constante transforma a culpa em um fardo esmagador. Você começa a internalizar a mensagem de que não é bom o suficiente, de que sempre estraga tudo. E o pior, o narcisista reforça essa narrativa. Ele alimenta sua insegurança, fazendo você acreditar que está sendo egoísta ou ingrato por querer algo diferente. A vergonha também se instala. Você começa a sentir que há algo fundamentalmente errado em você. Afinal, se até a pessoa que diz te amar te trata assim, talvez realmente haja um problema, certo? Errado. Esse é exatamente o ponto. O narcisista projeta suas próprias falhas em você, para que ele possa continuar manipulando sem ser responsabilizado. A verdade é que a culpa e a vergonha são armas poderosas, mas elas não pertencem a você. Elas foram colocadas aí para te manter controlado, encolhido, sem força para reagir. Agora, pare e pergunte-se: de quem realmente é a culpa? Porque enquanto você continuar carregando um peso que não é seu,
ele continuará no controle. Está na hora de devolver essa mochila de pedras e recuperar sua voz. Consequente número 5. Isolamento social. O isolamento social em um relacionamento com um narcisista não acontece da noite para o dia. Ele começa de forma sutil, quase imperceptível. Primeiro, ele questiona as intenções das pessoas ao seu redor. Você realmente acha que eles são seus amigos? Eu não confiaria tanto neles. Depois, vem a fase das críticas disfarçadas de preocupação. Você está diferente. Andar com aquela pessoa não está te fazendo bem. Com o tempo, você começa a se afastar das suas amizades, da família, de tudo que poderia servir de apoio. E quando se dá conta, o único vínculo forte que resta é o narcisista. Exatamente o que ele queria. Agora, ele é sua única fonte de validação e controle. Esse isolamento não é um acidente, é uma estratégia calculada. Quanto menos pessoas você tiver ao seu redor, menos chances terá de ouvir a verdade, que você está sendo manipulado. Ele quer ser o único filtro da realidade, a única voz que define quem você é e o que deve pensar. A sensação de estar preso numa bolha de silêncio é avassaladora. Você olha para os antigos amigos nas redes sociais, vê as fotos de encontros e festas, mas não consegue se aproximar. Afinal, ele já plantou a dúvida. Eles não ligam para você. Se ligassem, estariam aqui. A realidade é que o narcisista precisa te isolar para que suas mentiras façam sentido. Ele sabe que, se você tiver apoio externo, poderá começar a enxergar a verdade e recuperar sua força. Então, pergunte-se: quem você deixou para trás enquanto tentava agradá-lo? Talvez seja a hora de estender a mão, reconectar-se e lembrar que existe um mundo fora dessa prisão emocional e ele está esperando por você. Consequência número 6. Confusão e desorientação. Imagine viver em um labirinto onde as paredes estão sempre mudando de lugar. Hoje, o era certo amanhã se torna errado. E que antes era elogiado, agora é motivo de crítica. Esse é o mundo emocional que um narcisista cria, um caos calculado para te deixar perdido e dependente. Essa técnica é conhecida como gaslighting. Ele distorce a realidade para que você comece a questionar a própria sanidade. Por exemplo, ele diz: "Eu nunca disse isso. Você está inventando coisas de novo." Ou então, "Você está exagerando. Isso nunca aconteceu." A intenção é clara: fazer você duvidar da sua memória, percepção e até da própria capacidade de julgamento. Com o tempo, a confusão se instala. Você começa a questionar tudo. Será que realmente deixou a porta aberta? Será que ele tem razão ao dizer que você é dramático demais? A sensação é a de estar preso em um nevoeiro mental, sem conseguir enxergar a realidade com clareza. Essa desorientação emocional não é acidental. O narcisista sabe que, quanto mais você duvida de si mesmo, mais fácil será moldá-lo à sua vontade. Ele se torna o único ponto fixo em um mundo que ele mesmo desestabilizou. E você, em busca de segurança, acaba acreditando que ele é a única pessoa que pode oferecer algum tipo de estabilidade, mesmo que essa estabilidade seja construída sobre mentiras. Mas aqui está a verdade: você não está louco. Esse jogo de distorção da realidade é intencional. E a única forma de recuperar a clareza mental é começar a confiar novamente na sua percepção. Reafirme o que você viu, ouviu e sentiu. Escreva, registre, fale com alguém de confiança. Porque a realidade não é um quebra-cabeça impossível. Ela está aí, esperando para ser vista com olhos livres das manipulações. Consequência número 7. Impotência e desesperança. Estar em um relacionamento com um narcisista é como estar preso em um quarto sem portas ou janelas. Você grita, mas ninguém ouve. Tenta escapar, mas as paredes parecem se fechar cada vez mais. E aos poucos, a sensação de impotência se instala sufocante. O narcisista constrói essa prisão emocional com palavras doces seguidas de ações cruéis. Ele promete mudanças, jura que vai melhorar, faz declarações de amor no auge das crises. E você, desesperado por um sinal de esperança, acredita que desta vez será diferente.
mas nunca é. Cada promessa quebrada é mais um tijolo na parede da desesperança. Essa dinâmica cria o que chamamos de indefensibilidade aprendida. Depois de tantas tentativas fracassadas de agradá-lo ou de fazer as coisas certas, você começa a acreditar que realmente não há saída. Ele repete incansavelmente alguém melhor do que eu. Ou então, ninguém vai te amar como eu te amo. Com o tempo, essas frases ecoam na sua mente como um mantra tóxico. E você começa a internalizá-las, desistindo até de tentar. Seus sonhos, projetos e desejos vão murchando até que o mundo se resume ao controle do narcisista. Ele se torna o centro do seu universo e você passa a girar ao redor dele, sem forças para romper o ciclo. Mas aqui está a verdade que ele não quer que você saiba. A chave para escapar dessa prisão está nas suas mãos. Ela está em reconhecer que a voz que diz que você é incapaz não é sua, é dele. E quanto mais você identificar esses padrões e recuperar sua voz, mais fácil será derrubar essas paredes invisíveis. Porque a saída sempre esteve ali. Só falta você acreditar que merece atravessá-la. Consequência número 8. Dificuldade em estabelecer limites. Para o narcisista, limites não são barreiras a serem respeitadas, mas desafios a serem destruídos. Ele vê suas tentativas de impor limites como uma afronta ao seu controle, um ataque ao seu ego. E ele não hesitará em testar cada um deles até que você se sinta culpado por sequer ter tentado se proteger. No início, você até tenta se posicionar. Diz que precisa de um tempo para si, que não gostou de um comentário feito por ele. Mas o narcisista rapidamente transforma sua tentativa de autoafirmação em um ataque pessoal. Você está sendo egoísta, só pensa em si mesmo. Ou então, então agora você está me ignorando? Deve ter alguém mais importante do que eu. Esse ciclo se repete até que você começa a evitar conflitos, cedendo sempre para manter a paz. E sem perceber, seus limites vão se dissolvendo, um a um. O que antes era inaceitável, agora se torna tolerável. Você começa a duvidar do seu direito de dizer não e passa a se sentir culpado por até mesmo pensar em se proteger. O narcisista sabe disso. Ele conta com a sua falta de firmeza para invadir cada vez mais seu espaço emocional. E quanto mais ele avança, mais você se sente impotente, acreditando que não tem direito a estabelecer limites ou exigir respeito. Mas aqui está a verdade que ele não quer que você saiba. Estabelecer limites não é um ato de egoísmo, mas um ato de autodefesa. Dizer não significa que você é insensível ou frio. Significa que você está finalmente escolhendo a si mesmo. Então, a pergunta é: até quando você vai permitir que alguém transgrida seus limites? Porque enquanto você não os reforçar, ele continuará testando até esgotar todas as suas forças. A hora de redefinir suas barreiras é agora. Você chegou até aqui, e isso já é um grande passo. Reconhecer as 8 consequências devastadoras de estar com um narcisista não é fácil, mas é o primeiro passo para recuperar o controle da sua vida. Autoestima destruída, ansiedade, estresse pós-traumático, culpa, isolamento, confusão, impotência e a dificuldade em estabelecer limites, cada uma dessas consequências foi cuidadosamente arquitetada para te prender em um ciclo de manipulação e controle. Mas agora você já sabe a verdade. O problema nunca foi você. As críticas, as distorções da realidade, a sensação de andar sobre cacos de vidro, tudo isso foi criado para te manter submisso. E a partir de agora, você tem uma escolha. Pode continuar cedendo, ou pode começar a retomar o poder sobre a sua própria vida. Respire fundo. Releia cada um desses pontos. Identifique as áreas onde você mais se perdeu e comece a trabalhar nelas, passo a passo. Procure apoio. Reconecte-se com quem realmente se importa. E, acima de tudo, reafirme seus limites. E agora, quero ouvir você. Qual dessas consequências mais ressoou com a sua experiência? Deixe nos comentários. Compartilhe sua história. Não subestime o poder de falar sobre isso. Você pode inspirar outras pessoas a reconhecerem os sinais e a saírem do ciclo de abuso.
Se este conteúdo foi útil, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos sobre recuperação emocional e empoderamento. Lembre-se, você merece mais do que sobreviver. Você merece viver plenamente. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide de si mesmo.